Olá minhas amigas, olá meus amigos. Hoje eu vou trazer um tema para vocês que eu considero que é um dos temas mais importantes dentro de saúde, tá? É o conceito de saúde integral, tá? Bom, existem vários conceitos de saúde, mas a OMS, isso em 46, trouxe o conceito de saúde integral, né, que dizia o seguinte, tá? Como seres humanos somos formados por dimensões físicas, mentais, sociais e espirituais, as quais precisam estar em equilíbrio para chegarmos a um estado completo de bem-estar, tá? Veja, isso é uma coisa extremamente importante e estamos começando a nos desenvolver dentro desta temática. Infelizmente, apesar disso já ser antigo, até o presente momento e até muito pouco tempo atrás, a saúde ela era vista apenas como a ausência de uma doença, né? E o problema de você entender a saúde como ausência de doença é de que você simplesmente vai correr atrás do rabo. O que significa correr atrás do rabo? Você ficou doente, você vai buscar um tratamento para você recuperar a tua saúde, mas você não está indo atrás justamente da saúde nesse caso, você só está indo contra a doença, né? Isso é uma crítica ao próprio desenvolvimento da saúde, ao qual eu faço parte, né? Nós nos formamos como médicos numa condição em que tem um volume de pessoas em que carecem da saúde muito grande e que realmente a gente tem que começar a estancar isso. Mas vejam que para você atingir a saúde integral é um estado muito mais complexo do que isso. E para que a gente possa falar disso, a gente precisa entrar nestes outros âmbitos. Não é só a dimensão física, como diz a OMS, mas é também a dimensão mental, social e espiritual. É como se nós tivéssemos todas essas dimensões, esses corpos que interagem entre si. Isso ficou muito claro para mim na minha formação, na qual inicialmente, de uma maneira até bastante rígida, eu enxergava também a saúde apenas como a ausência da doença. E se não tinha nada desequilibrado ali, forte o suficiente para causar uma doença, o paciente ou é um chato, ou ele está realmente, sabe, querendo atenção, e isso daí foi se desvendando frente aos meus olhos a partir de alguns casos que eu atendia, em que você curava a doença do paciente e aí em seguida ele voltava a apresentar uma outra doença. Aí você tratava aquela outra doença e aparecia uma terceira doença. Isso ficou muito claro para mim que existiam, em alguns casos, uma força motriz que está fazendo uma manifestação, está fazendo uma comunicação do ser a partir da doença, tá? E eu vejo muitas pessoas buscando curas da doença. Muitas pessoas. Inclusive eu, nos momentos em que eu fiquei doente, a única resposta que eu queria era saber como eu curava o meu problema de saúde. Eu quero estar pleno, eu quero poder viver de maneira total, né? Não ter limitações. Mas é muito difícil que a gente faça a seguinte pergunta, né? Qual a função deste desequilíbrio? Para que serve esta doença ou esta disfunção? Ela tem um motivo. Isso é algo que, conforme você vai observando com um pouco mais de malícia os desequilíbrios do organismo, né, existe uma função. E é muito difícil a gente fazer essa pergunta, especialmente quando você está fragilizado e doente, né? Para que serve esta condição que eu estou vivendo hoje? Mas eu lhes afirmo que é essencial, porque se você tirar o motivo que levou aquilo modifica completamente de figura.
né? Aquilo deixa de ter uma sustentação em todas essas outras dimensões das quais nós estamos falando. É claro que para atingirmos essa saúde integral não é tão simples, né? A gente está falando, quando a gente fala de saúde mental, claro que estamos falando de um equilíbrio psíquico, mas estamos falando em especial de depressão, ansiedade, estresse, burnout, né? Além das próprias doenças mentais como um todo. E aí estamos falando também de uma área da ciência que é uma área muito espinhosa, difícil de ser falado, que são as psicossomatias, são os sintomas físicos que nascem a partir de sofrimentos psíquicos mal elaborados. Sofrimentos psíquicos todos nós temos, né? Quando temos uma perda, quando mudamos, sempre há um sofrimento psíquico, mas precisamos elaborar esse sofrimento para poder desfrutar desse estado de saúde integral. Socialmente, o ser humano, ele é um ser extremamente complexo. Ele precisa se sentir integrado no grupo em que ele está, ele precisa se sentir respeitado. Ele precisa estar trocando com a sociedade em pé de igualdade o quanto ele dá e o quanto ele recebe. Esses são alguns elementos da realização social que fazem parte, né? Em outras palavras, e às vezes até de uma maneira mais simples, ele precisa trocar com outros seres humanos, né? Vivemos aí um período na qual havia uma necessidade de isolamento por conta da pandemia, na qual a falta da troca com outros seres humanos nos adoentou de uma maneira profunda, né? A quantidade de pessoas que, por conta do isolamento social, desenvolveram doenças psíquicas. E a doença psíquica por si só já é a ausência de saúde, mas levando para doenças físicas isso está às vistas claras, isso você pode observar, não há necessidade de ficarmos tentando criar, é só você olhar que você vai encontrar isso, né? Você ter manifestações da tua expressão social, seja através de hobbies, seja através de troca afetiva, né? Afetiva amorosa sexual é uma outra forma de expressão. As pessoas que estão com esta área da vida em fragilidade, elas adoecem. E este sofrimento por si só é já um adoecimento, de fato. E sem contar todas as alterações, né, das dificuldades de colocarmos em prática lá os antigos preceitos da Revolução Francesa, uma coisa que já tem aí um par de séculos aí, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Esses são expressões sociais extremamente importantes para a saúde do ser. E por fim, a dimensão espiritual, que é uma dimensão que sustenta todas as outras, que muitas vezes ela parece ficar presa num âmbito de religiosidade, mas a espiritualidade compreende a religiosidade, mas ela compreende a expressão de quem você é no seu ser mais profundo, né? O espírito, o conceito de espírito é a expressão de quem você é, mas é a expressão de unidade como um todo. Um exemplo bastante concreto disso, também durante a pandemia, o globo terrestre se uniu pela primeira vez frente a um objetivo em comum. Isso trazia sensação para muitas pessoas de uma unidade, deste compartilhamento de um espaço em comum que nós temos, que é o planeta Terra, por exemplo. O planeta Terra que está sofrendo terrivelmente com muitas situações que até é um manifesto meu, o tempo de mudarmos o nosso planeta, de mudarmos a nossa relação
entre as pessoas, com as instituições e com o planeta. Então, todas essas dimensões, elas se interligam para formar a saúde integral. E eu, a partir deste conceito que eu quero trabalhar, pelo menos quero trabalhar a minha visão a respeito disso. E você pode concordar, você pode ter uma opinião complementar, você pode discordar e juntos vamos construir uma visão um pouco mais madura do que é a saúde. E não simplesmente, teve uma pecinha quebrada aqui, eu vou dar um remédio e vou consertar essa pecinha. Por exemplo, uma coisa que tem me chamado a atenção, distúrbios de funções básicas do corpo humano, como o sono. Estamos vivendo uma epidemia de distúrbios de sono, que é uma das funções básicas, não é só do organismo humano, é de todos os animais. A grande maioria dos animais dorme, e o ser humano está tendo muita dificuldade com isso. Mas isso é uma manifestação, deste desequilíbrio como um todo, que por não compreendermos como fazer isso, e aí tem muito trabalho já que está sendo realizado dentro dos trabalhos de prevenção. Quando você trabalha a sua saúde de uma maneira mais ampla, mais global, mais integral, você justamente vai trabalhar antes de precisar correr atrás do rabo, antes de ficar adoecido. Então, começando pelo básico, começando com, por exemplo, a tua alimentação, começando com coisas simples, como a tua interação dentro da tua família. E coisas mais profundas, como a pergunta, que é você estar em harmonia com justamente a dimensão espiritual, é você estar em harmonia ou em desenvolvimento da resposta: quem sou eu, o que estou fazendo aqui, para onde vou, Então, estas são as perguntas que acompanham a humanidade, que exigem um grande esforço para serem respondidas. E como muitas vezes fica difícil, a gente evade disso, a gente prefere não olhar para isso. Mas se você não sabe o que você está fazendo aqui, para que você está aqui, para onde você vai, para que funciona este jogo da vida, você não sabe para que está contribuindo. Você não está indo numa direção relacionada ao teu espírito, à tua essência. Você está sendo direcionado para fins comerciais, de instituições, para movimentos em massa, para outras pessoas que talvez já tenham tido uma resposta para isso. Não sei se é a melhor resposta, mas você precisa ter as tuas respostas para poder jogar a tua energia vital, que é a única coisa que eu lhes garanto que vocês têm de fato, é a tua energia, a tua liberdade. A tua capacidade de produzir sonhos e tua liberdade para perseguir eles. Você não está direcionando a tua energia para você mesmo, você está direcionando para objetivos de outros. Meus amigos, isso é que eu gostaria de começar trazendo desse tema. Eu quero desenvolver mais, quero poder compartilhar com vocês a visão que eu desenvolvi ao longo de anos de prática de medicina, de atendimento, de conversa com pessoas, mas também anos de estudo, de psicologia, de filosofia, de teologia, uma série de elementos, sempre através da maneira como eu trago o meu olhar, que é um olhar científico. O que é o olhar científico? É um olhar que exige uma comprovação. Eu tenho uma hipótese e eu vou observar se a natureza responde àquela hipótese, ou se a natureza é oposta àquela hipótese, por mais que eu gostaria, eu tenho que abandonar a minha hipótese. Então, este é o olhar que eu vou trazer de saúde, de bem-estar, e gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like, para podermos justamente desenvolver. Compartilhe, eu sinto que este é um vídeo extremamente importante se a gente quer, de fato, evoluir a nossa visão de sociedade humana.
Um abraço e até a próxima.